Existe uma aldeia no Japão onde o diabetes não existe. Não é que as taxas sejam baixas, não é que os casos sejam bem controlados. Zero. Durante mais de 400 anos, as pessoas dessa aldeia não tinham nenhuma palavra para diabetes. Elas não precisavam de uma. Quando os pesquisadores finalmente chegaram lá, em 1970, não conseguiram encontrar um único caso. Nenhum. Em uma população em que quase todos os adultos viviam além dos 80 anos e muitos passavam dos 100, os níveis de glicose em jejum deles pareciam os de adolescentes saudáveis. E aqui está a parte que realmente chamou minha atenção. Não era genética. Não era alguma erva milagrosa. Não era nem exercício. Era um único padrão de refeição. Uma forma de comer tão simples, tão comum à primeira vista, que quando os pesquisadores ocidentais documentaram isso pela primeira vez, quase deixaram passar. Quase. Mas quando você entende o que esse padrão faz dentro das suas células, especificamente em um interruptor proteico chamado AMPK e em uma via de crescimento chamada mTOR, você entende por que a American Diabetes Association nunca encomendou um único ensaio clínico sobre ele. Autofagia. Se você nunca ouviu essa palavra, pensa nela como o sistema de reciclagem-limpeza, reparo profundo da célula. Quando a autofagia funciona bem, a célula consegue remover partes danificadas, limpar proteínas defeituosas, reciclar componentes velhos, manter a qualidade interna do sistema. Isso é gigantesco para envelhecimento saudável. Gigantesco. Mas aqui está o problema. mTOR cronicamente elevado suprime autofagia. Ou seja, quando você vive em excesso constante, a célula para de limpar a própria bagunça. E isso, ao longo dos anos, custa caro. Muito caro. Agora aqui é onde o padrão alimentar de Okinawa fica brilhante, porque cada um dos 3 componentes empurra o corpo na direção oposta. Vamos juntar tudo. Batata doce inteira. Menor agressão glicêmica, mais estabilidade, menos caos insulínico. Proteína moderada de peixe e soja. Menos estímulo anabólico excessivo, menos pressão crônica sobre MT, OR Hara Hat Bu, leve restrição calórica diária, ausência de excesso. Repetido sinal de eficiência metabólica. Resultado. Você cria exatamente o tipo de ambiente que tende a ativar a MPK e reduzir a hiperativação de mTOR. Agora vamos aos dados. Pesquisas publicadas na revista Diabetes mostraram que o AMPK é um mediador central dos efeitos da restrição calórica sobre a sensibilidade à insulina. Esse ponto é enorme, porque significa que quando você cria um ambiente de energia mais moderada e melhor regulada, o corpo não apenas consome menos, ele muda a forma como responde à insulina. Agora, quando o AMPK é ativado, várias coisas boas começam a acontecer. O que o AMPK faz quando liga melhor a sensibilidade à insulina? As células passam a responder melhor ao sinal da insulina. Menos resistência. Menos caos glicêmicos resistência. Menos caos glicêmico. Melhor comunicação metabólica. 2. Aumenta a oxidação de gordura. O corpo melhora a capacidade de usar gordura como combustível, especialmente em vez de ficar preso apenas à lógica de armazenar tudo. 3. Estimula a autofagia. Agora a célula volta a limpar, reciclar e reparar. Isso é fundamental para longevidade e qualidade metabólica. 4. Reduz inflamação. A MPK também está associado a um ambiente menos inflamatório. E isso importa muito porque inflamação crônica e resistência à insulina andam praticamente de mãos dadas. 5. Ajuda a ativar FOXO3. E agora chegamos a uma peça extremamente interessante. FOXO3. Esse é um gene/proteína associado repetidamente à longevidade e resistência ao estresse, reparo celular, envelhecimento mais resiliente. E aqui está a parte fascinante. O Dr. Craig Wilcox descreveu os alimentos tradicionais de Okinawa como alimentos que ajudam a ligar o FOXO3. Agora pensa no tamanho dessa frase. Você não está apenas falando de uma dieta que evita a doença. Você está falando de um padrão alimentar que parece favorecer vias associadas à resiliência biológica profunda.
Agora, isso não significa que comer batata doce e tofu vai magicamente transformar qualquer pessoa em centenária, mas significa que esse padrão alimentar parece empurrar o corpo na direção certa. Na direção de eficiência, reparo, sensibilidade, limpeza celular, menor inflamação, melhor envelhecimento metabólico. Agora junta tudo isso. E essa é a grande revelação do vídeo. O padrão alimentar de Okinawa não funcionava porque tinha um alimento milagroso. Ele funcionava porque combinava 3 coisas simples que juntas criavam o ambiente celular certo. Um carboidrato mais inteligente, uma proteína menos agressiva e uma quantidade de comida que não esmagava o sistema todos os dias. Isso é muito diferente de simplesmente comer saudável. Isso é comer de um jeito que muda a sinalização da célula. E honestamente, essa é a parte que mais me incomoda. Porque quando você entende isso, uma pergunta aparece imediatamente. Se isso é tão biologicamente coerente, se isso é tão documentado, se isso é tão relevante para a diabetes, então por que quase ninguém fala sobre isso? E por que a maior organização de diabetes do mundo praticamente nunca colocou esse modelo no centro da conversa? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora. Agora nós chegamos à pergunta desconfortável. E eu quero responder isso com cuidado. Porque eu não estou aqui para fazer teatro conspiratório barato. Eu não estou dizendo que toda organização médica é maligna, nem que toda pesquisa financiada é falsa. Isso seria preguiçoso. Mas eu estou dizendo que existe um problema real e que ele precisa ser dito em voz alta. A pergunta é esta: por que a American Diabetes Association nunca colocou o padrão alimentar tradicional de Okinawa no centro de um grande ensaio clínico moderno? Por que não existe uma campanha massiva dizendo: vamos testar isso seriamente? Vamos comparar isso com o padrão alimentar convencional. Vamos ver o que acontece com A1C, insulina, peso, triglicerídeos, inflamação e necessidade de medicação ao longo de 12 meses. Por quê? Porque se você olhar para o que a ADA ajudou a financiar, promover ou colocar no centro da conversa ao longo dos anos, a lista é muito previsível, nós vemos enorme atenção em torno de metformina, agonistas de GLP, inibidores de SGLT, 2 monitores contínuos de glicose, CGM cirurgia bariátrica e toda uma infraestrutura de manejo médico, farmacológico e tecnológico. Agora, antes de alguém me entenda errado, muitas dessas coisas têm valor real. Algumas salvam vidas, algumas são extremamente úteis. Esse não é o ponto. O ponto é, por que um modelo alimentar historicamente documentado com coerência biológica profunda e relevância direta para diabetes quase nunca recebe o mesmo nível de atenção? E eu acho que a resposta é mais simples e mais feia do que a maioria das pessoas gostaria de admitir. Porque você não pode patentear batata doce, sopa de miso, tofu, peixe simples ou a regra de parar aos 80%. Você não pode cobrar assinatura mensal por Hara Hatibu. Você não pode construir um império farmacêutico ao redor de coma um pouco menos e escolha alimentos estruturalmente mais inteligentes. Isso não escala como produto. Não gera o mesmo tipo de retorno. Não alimenta o mesmo tipo de sistema. E esse é o problema. Agora aqui está a parte realmente importante. A evidência não está ausente. Ela existe. Há décadas. O Okinawa Centenarian Study começou em 1975. Mais de 1.000 centenários foram acompanhados ao longo do tempo. Pesquisadores publicaram dados em revistas revisadas por pares sobre dieta, metabolismo, longevidade, fatores de risco, padrões alimentares e mecanismos biológicos associados à saúde excepcional dessa população. Ou seja, isso não está escondido em um blog obscuro, não está preso em folclore, não está baseado em meu tio tentou e melhorou. Estamos falando de uma das populações mais estudadas do planeta quando o assunto é longevidade humana. E ainda assim, quando você olha para diretrizes públicas de diabetes, esse padrão alimentar quase nunca aparece como protagonista. Agora eu quero ser justo. A ADA faz trabalho importante. Ela financia pesquisa real. Ela ajuda com educação. Ela participa de guideline advocacy e acesso a cuidado.
Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que existe uma forma de silêncio institucional que não precisa ser maliciosa para ser perigosa. Às vezes o sistema não ignora algo porque odeia aquilo. Às vezes ele ignora porque aquilo não se encaixa no modelo de financiamento, não gera produto, não cabe bem em protocolo padronizado e monetizável, ou simplesmente não move os incentivos certos, e esse tipo de silêncio ainda custa caro. Porque enquanto isso, milhões de pessoas continuam ouvindo apenas versões da conversa que giram em torno de ajuste de dose, progressão de doença, próximo medicamento, próximo dispositivo, próxima intervenção. Cara, sem nunca receberem com o mesmo peso a informação de que existe um padrão alimentar historicamente documentado que parece reduzir dramaticamente o terreno biológico onde o diabetes prospera. E isso deveria incomodar muito mais gente. Agora imagina um ensaio clínico moderno bem desenhado. 2 grupos, mesmo suporte, mesmo acompanhamento. Um grupo seguindo uma abordagem padrão moderna. Outro grupo seguindo uma adaptação rigorosa do padrão alimentar tradicional de Okinawa. Batata doce como principal amido. Soja e peixe como base proteica. Regra dos 80%. Contexto alimentar simples e consistente. Acompanhamento por 6 meses, 12 meses, talvez 24 meses. E medindo A1C, glicose de jejum, insulina, OMA-IR, triglicerídeos, gordura visceral, marcadores inflamatórios, necessidade de medicação. Você está me dizendo que isso não valeria o investimento? Claro que valeria. Mas o fato de algo valer cientificamente não significa que ele vence a competição por atenção institucional. E é exatamente esse o ponto. Agora eu quero que você perceba o que isso significa para você. Significa que esperar que a verdade chegue primeiro pelo topo do sistema pode ser uma estratégia muito lenta. Muito lenta. Às vezes conhecimento útil já existe. Só não foi transformado em prioridade pública. E isso é diferente de não funcionar. Agora eu não quero terminar essa parte em cinismo. Porque a boa notícia é esta: você não precisa esperar uma diretriz oficial para começar a aplicar um padrão que faz sentido biológico. Você não precisa esperar uma campanha nacional. Você não precisa esperar que alguém autorize você a comer de forma mais inteligente. Você pode começar com adaptação prática. Agora, na sua própria cozinha, com comida real. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como transformar esse padrão de Ojimi em algo que uma pessoa comum vivendo nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar realmente consegue aplicar. E sem precisar morar em Okinawa para isso. Antes de irmos, eu quero que você deixe um comentário. Escreva ###StudyTheFood, porque honestamente talvez já tenha passado da hora. Agora vamos transformar tudo isso em algo prático. Porque eu sei o que algumas pessoas estão pensando neste momento. Tudo bem, isso funcionava em Okinawa. Mas eu não moro em Okinawa. Perfeito. Nem eu. E esse é exatamente o ponto. Você não precisa copiar a cultura inteira deles. Você não precisa morar em uma aldeia costeira no Japão. Você não precisa encontrar a versão perfeita de cada alimento. Você só precisa fazer 3 mudanças simples, 3 deslocamentos, 3 shifts. E honestamente, se você fizer só isso de forma consistente, já vai estar muito mais perto desse padrão do que a maioria das pessoas. #shift troque um amido por dia por batata doce. Não todos, não tudo de uma vez. 1. Escolha uma refeição por dia e substitua o amido principal por batata doce. No lugar de arroz branco, pão, macarrão, torrada, crackers ou outro carboidrato refinado. Agora deixa eu te dar a versão mais importante desta dica. A forma de preparo importa. Se você quer um efeito metabólico melhor, as melhores opções tendem a ser cozida no vapor. Essas formas preservam melhor a estrutura e tendem a evitar parte da agressão glicêmica que aparece quando você transforma tudo em textura ultra macia, ultra doce ou hiperpalatável. Agora, se você assa, isso não significa automaticamente que estragou. Mas em geral, batata doce cozida ou no vapor tende a ser uma estratégia mais estável. Frita não. Essa não é a direção que queremos. Agora vem um truque muito útil. Cozinhe
e depois refrigere durante a noite. Sim, deixe na geladeira, porque isso pode aumentar a formação de amido resistente. E como você já viu antes, amido resistente é útil porque resiste mais à digestão rápida, reduz velocidade de liberação de glicose e melhora o perfil metabólico da refeição. Então, se você quiser ser ainda mais estratégico, 1. Cozinhe a batata doce. 2. Deixe esfriar. 3. Refrigere durante a noite. 4. Consuma no dia seguinte simples. Agora isso sozinho já muda muito, porque você está trocando um amido moderno, rápido e refinado, por um carboidrato estruturalmente mais inteligente. E isso é exatamente o primeiro pilar do modelo de Okinawa. #Shift2. Adicione uma fonte diária de soja. Agora vamos ao segundo ajuste. Eu não estou dizendo para você viver de tofu. Não estou dizendo para você virar vegano da noite para o dia. Eu estou dizendo, adicione uma fonte simples de soja por dia. Pode ser algo como tofu, sopa de miso, edamame tempeh ou outra forma minimamente processada de soja. Agora, por que isso importa? Porque isso te aproxima de duas coisas ao mesmo tempo. Um padrão proteico mais leve, menos agressivo metabolicamente. 2 compostos bioativos como isoflavonas, que podem ajudar com sinalização celular, inflamação e sensibilidade à insulina. Agora eu quero te dar um aviso importante aqui. Se você usa medicação para tireoide, então você precisa ter inteligência no horário. Porque em algumas pessoas alimentos ricos em soja podem interferir na absorção de certos medicamentos tireoidianos. Então a regra prática é: não tome sua medicação tireoidiana junto com a soja. Separe por algumas horas. Isso não é motivo para pânico, é só motivo para organização. Agora, outra coisa importante, você não precisa transformar isso em uma refeição fitness. Não precisa complicar. Às vezes, uma simples sopa de miso com tofu ou um pouco de edamame ao lado da refeição já é suficiente para começar a mudar o padrão. O objetivo aqui não é perfeição, é repetição. #Shift3. Pratique a regra dos 80%. Agora chegamos ao terceiro shift, e esse aqui é provavelmente o mais poderoso. E também o mais difícil para muita gente. Porque ele exige algo que quase ninguém treina a parar antes do excesso. Então aqui vai a regra: termine a refeição ainda ligeiramente confortável. Não completamente cheio. Agora eu sei que isso parece simples, mas a cultura moderna inteira te empurra na direção oposta. Ela te ensina a limpar o prato, aproveitar o que sobrou, comer rápido, repetir automaticamente, tratar saciedade como fracasso de prazer. Então, para aplicar isso no mundo real, eu quero te dar 3 ferramentas práticas. Ferramenta: coma mais devagar. Se você come rápido, você ultrapassa o ponto de 80% antes mesmo do cérebro registrar que já foi suficiente. Então, desacelere. Mastigue mais. Pouse o garfo às vezes. Respire entre as mordidas. Você não precisa transformar a refeição em meditação transcendental, mas precisa sair do modo automático. Ferramenta 2. Use um prato um pouco menor. Isso parece bobo, mas funciona, porque percepção visual influencia muito a sensação de completude. Um prato um pouco menor ajuda você a criar limites sem depender só de força de vontade. E honestamente, força de vontade é um péssimo sistema quando usada sozinha. Estrutura vence força de vontade quase sempre. Ferramenta 3. Espere 10 minutos antes de pegar mais. Esse aqui é enorme. Quando você termina o prato e ainda sente aquela vontade de talvez eu pegue mais um pouco, espere. Só isso. 10 minutos. Muitas vezes esse é exatamente o tempo que o corpo precisa para alcançar a sensação real de saciedade. Agora pensa no que acontece se você aplicar só esses 3 shifts juntos. 1. Você melhora a qualidade do carboidrato. 2. Você melhora a origem e o tipo de proteína. 3. Você reduz a sobrecarga energética total sem cair em extremismo. Isso é extremamente poderoso, porque agora você não está apenas comendo melhor, você está recriando em versão adaptada o mesmo ambiente metabólico que favorecia a *AMPK, asterisco menor, hiperativação, de MT, OR asterisco,
melhor sensibilidade à insulina, *menor inflamação, melhor estabilidade glicêmica. Tudo isso sem precisar comprar suplemento nenhum, sem aplicativo, sem assinatura, sem gadget. Agora, antes de você sair correndo para fazer isso, eu preciso te mostrar algo muito importante, porque existe uma forma muito comum de pegar esse modelo excelente e ainda assim arruinar metade do benefício. Na prática, no cotidiano, sem perceber. Então agora eu quero te mostrar os 4 erros que mais sabotam esse padrão. Agora presta muita atenção, porque esta parte aqui é onde muita gente transforma um modelo excelente em um experimento frustrante. Não porque o modelo não funcione, mas porque pequenos erros práticos podem apagar uma boa parte do benefício. Então aqui estão os 4 erros mais comuns que sabotam esse padrão. Erro número 1. Comer batata doce como se fosse sobremesa. Esse é extremamente comum. A pessoa ouve, batata doce ajuda, e imediatamente transforma isso em batata doce com açúcar mascavo, batata doce com marshmallow, batata doce com mel, batata doce com xarope ou alguma versão tão doce que virou praticamente sobremesa. Agora pensa no que aconteceu. Você pegou um alimento estruturalmente inteligente e cobriu com uma carga de açúcar que enfraquece justamente o mecanismo que o tornava útil. Isso não significa que a batata doce deixou de ser boa, mas significa que o contexto da refeição mudou completamente. A lógica de Okinawa nunca foi pegue um alimento funcional e transforme em sobremesa hiperpalatável. A lógica era simplicidade, estrutura, moderação. Então, se você vai usar batata doce como ferramenta metabólica, não trate isso como bolo disfarçado. Erro número 2. Praticar a regra dos 80% nas refeições e petiscar o dia inteiro. Esse erro é mais comum do que parece. A pessoa faz almoço e jantar controlados. Para em 80%. Fica orgulhosa disso. Mas entre uma refeição e outra, ela está sempre comendo alguma coisa, bolachinha, barrinha, punhado de snacks, gole calórico, só uma coisinha. Agora o problema aqui é profundo, porque a regra dos 80% não funciona apenas pela quantidade total. Ela também funciona porque cria pausas metabólicas, espaço, tempo, intervalos em que o corpo não está recebendo sinal de abundância o tempo todo. Se você come um pouco menos nas refeições, mas passa o dia inteiro mandando pequenos sinais de energia para dentro do sistema, você continua mantendo insulina elevada com frequência, mTOR sendo estimulado e ausência de descanso metabólico real. Então você preserva parte da estética do modelo, mas perde o coração biológico dele. Agora, isso não significa que ninguém pode fazer lanche nunca, mas significa que petiscar sem parar destrói uma parte central do efeito. Abra erro número 3. Usar soja no mesmo horário de suplementos de cálcio. Esse aqui quase ninguém menciona, mas ele importa. Se você usa tofu, soja, edamame ou outras fontes de soja e ao mesmo tempo toma suplementos minerais, especialmente cálcio, vale a pena prestar atenção no horário. Porque em algumas situações você pode criar competição de absorção ou simplesmente reduzir a eficiência de uma ou outra parte da rotina. Agora, isso não significa que soja e cálcio não combinam para sempre. Não é isso. O ponto aqui é organização, estratégia, separar horários quando possível. Especialmente se você já está tentando montar uma rotina metabólica mais precisa. Mesma lógica vale para quem usa certos medicamentos. Você quer reduzir atrito desnecessário, não criar confusão na absorção. Erro número 4. Esperar resultado imediato e abandonar cedo demais. Esse aqui talvez seja o erro mais destrutivo de todos, porque ele mata a consistência. A pessoa faz tudo certo por 4 dias, 9 dias, 2 semanas. Olha para 1 ou 2 números. Talvez não veja milagre. Talvez tenha um dia ruim. Talvez a glicose de jejum ainda esteja estranha. E conclui. Não funcionou. Agora deixa eu ser brutalmente honesto. Isso é mentalidade de sabotagem. Porque metabolismo não é botão de luz. Você não passa anos construindo resistência à insulina, inflamação,
gordura visceral e disfunção metabólica. E desfaz tudo em 6 dias. Não é assim que isso funciona. Agora, se você quer avaliar algo como este modelo de forma honesta, você precisa dar tempo suficiente para o corpo responder. Especialmente se você está olhando para algo como A1C, porque a A1C é uma média de semanas e meses. Ela não reage à sua motivação de segunda-feira. Ela reage a padrão, consistência, repetição. Agora, uma regra extremamente útil aqui é esta de ao menos 90 dias para avaliar de forma séria. 90 dias, não 5, não 11, não até eu enjoar. 90 dias. Porque isso te dá tempo suficiente para observar glicose de jejum, glicose pós-prandial, energia, saciedade e, eventualmente, mudanças reais em A1C. Agora pensa no tamanho do erro que muita gente comete. Ela vive 10, 15, 20 anos em um padrão que destrói lentamente a saúde metabólica. Mas espera que um padrão melhor prove seu valor em uma semana. Isso não é racional. Isso é só impaciência moderna. E impaciência moderna destrói intervenções boas o tempo todo. Resumo dos 4 erros. Se você quiser usar esse modelo de forma inteligente, evite transformar batata doce em sobremesa açucarada. Usar hara hatibu nas refeições, mas petiscar o dia inteiro. Misturar soja com suplementos/minerais sem pensar no horário. Abandonar cedo demais antes de dar tempo ao sistema. Se você evitar só esses 4 erros, você já aumenta muito a chance de realmente sentir o efeito do padrão. E agora, antes de encerrar, eu quero te mostrar algo bonito, porque existe uma frase em Ojimi que resume tudo isso melhor do que qualquer paper. Uma frase gravada em pedra. E honestamente ela diz mais sobre saúde do que metade da indústria moderna. Antes de terminar, eu quero te levar de volta a Ojimi. Porque existe algo lá que resume esta história inteira melhor do que qualquer estatística. Na entrada da aldeia há uma inscrição em pedra. Ela diz: aos 80 você ainda é apenas um jovem. Aos 90, se seus ancestrais te convidarem para o céu, peça para esperarem até você fazer 100. Agora para e pensa nisso por um segundo. Que tipo de cultura fala assim sobre envelhecimento? Que tipo de povo cresce acreditando que chegar aos 80 não é o fim? Chegar aos 90 não é um colapso, e chegar aos 100 é algo normal o suficiente para virar humor cotidiano. Isso muda tudo. Porque no fim das contas, Ojimi não era apenas uma aldeia onde as pessoas viviam muito. Era uma aldeia onde o corpo não estava sendo esmagado metabolicamente todos os dias. E quando você olha para o padrão alimentar deles, a lógica fica quase elegantemente simples. Pilar um batata doce como base. Um carboidrato estruturalmente mais inteligente, menos agressivo, mais estável. Pilar 2 peixe e soja como proteína principal. Mais leve. Menos inflamatório. Menos metabolicamente destrutivo. Pilar 3. Parar aos 80%. Não viver em excesso crônico. Não esmagar o sistema. Não transformar cada refeição em sobrecarga. Isso é tudo. Não existe patente, receita milagrosa, aplicativo, assinatura, copay ou protocolo de $400 por mês. Só comida, estrutura, ritmo, sinalização celular inteligente. E honestamente, talvez essa seja a parte mais desconfortável de toda a história. Porque isso significa que algo extremamente poderoso pode existir. E ainda assim quase nunca ser a primeira coisa que as pessoas ouvem quando recebem um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Seu médico pode nunca mencionar Ojimi, pode nunca mencionar hara hatibu, pode nunca falar sobre a MPKMTOR ou o efeito metabólico de um padrão alimentar simples repetido por décadas. Mas agora você sabe, e uma vez que você sabe, você não pode mais dizer que ninguém te contou. Agora eu quero te pedir uma coisa simples. Se você conhece alguém com mais de 65 anos, glicose alta, pré-diabetes ou resistência à insulina, envie este vídeo para essa pessoa. Porque, honestamente, ela talvez precise ouvir isso mais do que imagina. E se este vídeo abriu seus olhos para o que é possível quando você olha além do marketing e além da superfície,
Então eu recomendo fortemente o próximo vídeo 3 alimentos saudáveis, que podem ser piores que doce para sua glicose. Porque sim, algumas das coisas que as pessoas mais confiam, às vezes são exatamente as que mais as sabotam. Obrigado por assistir. E eu te vejo no próximo vídeo.